Bergamo fez uma entrevistona com o ministro Fernando Haddad. Ontem a gente trouxe algumas informações importantes dadas por Fernando Haddad nessa entrevista, no campo, evidentemente, econômico, né? Falou sobre reforma, falou sobre imposto, sobre os próximos passos no Ministério da Fazenda. E aí a Mônica ontem mesmo já cantou a bola, né? Porque ele também falou de alguns aspectos políticos importantes também. E aí a Mônica falou, amanhã eu conto dessa parte política. Então vamos lá, Mônica, nessa entrevista, Fernando Haddad, por exemplo, falou sobre Venezuela, falou sobre as atitudes de Lula em relação ao país vizinho. Um pouco mais cedo a gente até comentou aqui que o presidente Lula ontem, ao voltar a falar sobre Venezuela, calibrou e atenuou um pouco o tom que ele vinha mantendo e que era alvo de críticas por fazer uma defesa a um regime ditatorial. Ontem, Lula mudou um pouco e atenuou esse discurso. Mas o que o Haddad falou especificamente sobre essas atitudes de Lula e sobre a situação na Venezuela, hein, Mônica? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia a todos. Pois é, ontem você teve aquela divulgação de uma carta histórica, né, junto com a União Europeia, pedindo o fim das sanções à Venezuela e também pressionando a Venezuela a operar os programas sociais, etc. Bom, e nisso eu perguntei, e sobre a Venezuela, o que o senhor achou? E o que pensa o Lula sobre a Venezuela de fato? Porque o Haddad é um dos ministros que mais conversa, talvez o mais próximo. Se a Venezuela não demonstrar que vai conseguir patrocinar uma eleição, palavras do Haddad, absolutamente livre, incontestável, com acompanhamento internacional, vai ficar muito difícil, o embargo contra ela não vai ser levantado. Daí ele disse também, o Lula está agindo no sentido de trazer a Venezuela para perto, para depois poder agir para perto os dirigentes do país, né? O Nicolás Maduro e etc., para depois poder cobrá-los, mais ou menos foi esse, e quer se aproximar e teve essa coragem, porque, de fato, ele falou, olha, eu estou num cargo desafiador, muitas equações aqui tem que fechar para dar tudo certo, e se eu me desconcentrar, aí é que não vai dar certo mesmo, né? Então eu não posso, palavras dele, não posso ter outras preocupações que não sejam as atuais, eu tenho muita coisa para... Você percebe, é uma equação muito difícil de fechar, então essa é mais ou menos o raciocínio que ele desenvolveu sobre uma eventual candidatura de Flávio Dino. Aí ele fala, olha, eu não estou aqui falando de condições pessoais. E aí aproveitou e falou sobre a questão da direita, né? Ele acha que o bolsonarismo e essa força que nasceu, aí a direita mesmo emergiu, e ele acha que essa é a direita que deve seguir polarizando com o PT, na opinião dele, né? Falou que acha que a parte da elite brasileira vai tentar passar um verniz no bolsonarismo, dizendo, agora sim o bolsonarismo é melhor. É aceitável, é palatável, é respeitável, palavras do Haddad. E, portanto, ele acha que vai ser essa força um pouco mais... Né? A gente tem 6 meses de governo, tem muita coisa ainda pela frente, então depende do desempenho e depende, acima de tudo, a gente está aqui falando de outros nomes, da vontade ou não de Lula se candidatar a uma reeleição. A gente não sabe como vai ser. E aí enterra qualquer outro nome, né? É o dele. Agora, honrado, vai tudo por água abaixo, né? A própria avaliação do governo Lula fica comprometida. Mas é isso, estamos no começo do jogo, vamos ver como é que chega daqui a 4 anos. É isso aí. Beijo, Mônica, até amanhã. Até amanhã.